hoje vou me apresentar, Rosana de Rosa, Roberta, e nós estamos aqui para falarmos sobre os vídeos das nossas entrevistas dessa semana de dezembro. O tema que nós fizemos como entrevistas foi o valor de servir. Beta, como foi para a gente essa experiência, não é? Eu achei uma experiência assim, fantástica, Rosana, porque a gente pensou num tema que seria interessante, né, para esse mês de dezembro. Nós estamos encerrando o ano e depois de tantos temas que nós abordamos sobre a perda gestacional e também sobre como lidar com o câncer, e nós queríamos fechar o ano de uma forma positiva, e o jeito que a gente encontrou assim, o tema de uma coisa para cima, que nos motive para 2020, foi pensarmos, né, como nós vamos servir em 2020. Exato. Então já foi um tema mais ou menos se baseando no que a gente vai fazer ano que vem, né, Beta? Exato. Mas eu acho que a gente também foi muito feliz nas entrevistas, porque as pessoas deram depoimentos, relatos sobre suas experiências com o valor de serviço, e foi realmente maravilhoso, né? A gente podia até começar dizendo da entrevista de Adenauer, né? Foi uma entrevista assim, muito rica, um conteúdo muito esclarecedor do que representa a importância de servir na vida de um ser humano, né, Beta? Eu acho assim, eu espero que tenha sido a mesma intenção para vocês, mas como é gostoso esse trabalho, que cada pessoa traz o seu modo de servir. Então a gente vê que um difere do outro, mas que a essência é a mesma, né? Que a essência é sempre o amor, a boa vontade, o bom ânimo. Então o Adenauer nos trouxe, a Rosana conhece o Adenauer há muitos anos, então tem um relacionamento de amizade, de parceria, né, há muitos anos, que poderia falar melhor do que eu, mas através do vídeo do Adenauer, o que me chamou a atenção foi, primeiro, ele ter se desligado, né, do lado material, porque afinal de contas ele já era uma pessoa assim, bem-sucedida profissionalmente, materialmente, mas aquilo lhe trazia uma inquietação muito grande. Então ele buscou, né, através da sua intuição, o que está faltando na minha vida. Essa inquietação apareceu para mim, apareceu para a Rosana em algum momento da vida dela e vai aparecer para você se ainda não apareceu. E eu achei muito interessante porque ele traz assim, eu fui um engenheiro bem-sucedido, eu já tinha conquistado a família, conquistado várias coisas materiais que a sociedade julga importante, mas faltou aquele algo, né? Faltou assim, é isso, mas poxa, mas conquistar isso é meio fácil. Fácil no sentido de, se você se esforça, ele diz, se você trabalha, se você se empenha, se você tem uma certa disciplina, isso não é muito difícil de conquistar. Daí ele traz, mas então é isso que é o sentido da vida, né? Tem algo mais, vamos dizer assim. E aí ele começou com essa... Foi um chamado, né, Lu? O chamado, ele até diz, não houve inquietação, eu não entrei em crise, eu não fiquei deprimido, mas apenas um chamado de como é isso, né? Qual é o outro sentido? E aí ele entra nesse estado meditativo. Eu até diria, você já viveu isso, Beta? Eu já vivi. Eu acredito que eu já vivi, eu acho que milhares de pessoas que podem estar nos assistindo já viveram, e muitas vezes a gente não tem uma resposta inicial, né? Como ele diz, levou um tempo. Eu fiquei meditando sobre isso, sem angústia, né? Ele vai trazer. Então eu diria, a gente não precisa meditar com angústia, a gente pode apenas se disponibilizar para deixar que a resposta chegue. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E teve um segundo passo, né, que o Adenauer tomou, que eu acho importante. Quando ele sonhou alto, ele falou, pera lá, para isso se tornar viável, eu tenho que ir atrás de parcerias. Então, quando a gente sonha grande, se a gente não vai atrás de contagiar amigos, contagiar colaboradores, muitas vezes aquele nosso sonho em servir, ele não está viável. Então, ele se cercou de amigos, de universidades, de parceiros, para que esse sonho dele, para que esse projeto, né, tão grandioso como a Fundação Lar Harmonia, se tornasse uma realidade. É verdade. E me chamou muita atenção uma coisa que ele disse, que ele fala assim, eu tive uma intuição, uma voz me veio do meu interior
e me disse que eu deveria fazer um trabalho e criar, né, fundar, que hoje chama a Fundação Lar Harmonia, em Salvador, criar uma fundação. E dali veio vários aspectos que ele poderia fazer. Uma fundação que pudesse auxiliar a sociedade, onde ele criou auxílio aos idosos, onde ele criou um centro espírita, onde ele criou uma creche. Então, veio para ele isso mental. Mas o que eu acho bacana, porque veja, às vezes isso vem para a gente, mas ele escutou. Exato. Isso é chegada. Muitas vezes chamado vem, essa intuição nos fala assim, olha, a vida não é só isso, desse passo, né? Vai servir. Mas a gente às vezes desestimula, ou a gente acha que nós não somos, não acreditamos no nosso potencial. Não acreditamos no nosso potencial. E aquele projeto que pode ser tão maravilhoso, ele acaba se perdendo. Então eu diria, é muito importante para que a gente possa dar seguimento ao curso da nossa jornada, que a gente ouça essas intuições. Essas intuições, elas são, muitas vezes, o curso da nossa vida. Elas são justamente aquilo que nós devemos fazer. E esse curso a gente não vai ler na internet, isso não vai, o colega não vai nos dizer, os pais não têm isso para nos oferecer, né? Muito individual. Então, que a gente ouça, né? Eu achei bárbaro. Também achei muito interessante quando ele fala dessa questão do entusiasmo para ele, que é o trabalho voluntário. Né? Ele fala com muito entusiasmo, ele diz né? com uma oportunidade, né? Ele acrescenta que o trabalho muda a vida da pessoa, né? Que o trabalho acrescenta, né? Esse trabalho voluntário, você tem essa percepção do próximo. Eu achei muito rico o entusiasmo também do Adenauer. Né? Sem dúvida, não, e tudo que ele, vamos dizer assim, ele sonhou tão grande, e quando você vê cada tijolinho ali construído, e hoje em dia se vê aquela fundação do tamanho que a gente começa a acreditar em nós, né, que tudo é possível. Quando se tem boa vontade, bom ânimo, é possível. É verdade. E ele também traz essa questão de que quando que as coisas não são, a busca não é só para algo pessoal, tem que ser inclusivo, né? A gente tem que estar incluindo o próximo. E quando a gente inclui o próximo, aí sim a gente sente que está cumprindo aquilo que a gente veio fazer aqui. Então eu achei assim, eu adorei, inclusive essa parte que ele diz que nós não somos um grão de areia, ele fala. Porque muitas vezes nos consideramos, mas eu sei tão pouco, mas eu não tenho muito para oferecer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. E ele diz, não, a gente não é um grão de areia, a gente é uma montanha de potencial, de possibilidades do que a gente tem para oferecer. Então, a gente pode ser criativo nesse oferecimento e isso fazer com que a gente atinja uma outra qualidade de vida. Né? Sem dúvida. Nós vamos dar um break agora para tomar uma água e já retornamos. Só um segundo. E agora finalizando para a gente falar um pouco mais, né, de Adenauer, assim, quando você falou do grão de areia, nós acharmos essa potencialidade em nós, e o trabalho dele foi realmente pela coletividade, né, pela sociedade, com tantas coisas como creches e estudos e tudo mais. Mas se cada um de nós fizermos, vermos, enxergarmos que um gesto de carinho, um bom dia, um abraço, isso também é uma maneira de servir, a gente vai entender como é possível a gente deixar transbordar esse amor e esse servir que está em nós. Então, se você ainda não consegue fazer uma coisa um projeto muito grande, né? Então comece por um bom dia, comece por um abraço, não deixe que as pessoas se tornem invisíveis na sua vida. Hoje nós falamos muito, né, sobre as pessoas que são invisíveis. As pessoas não são invisíveis, essas pessoas estão ali. É que nós às vezes estamos cegos, então nós não enxergamos. Então que a gente possa, né, abrir essa nossa visão para enxergar o outro, que a gente vai servir se nós começarmos a enxergar o outro. Sem dúvida. A gente perceber que o outro ele é muito importante para o nosso crescimento pessoal. Porque o nosso crescimento engloba muito essa convivência.
sozinho é diferente. Então, com o outro, nós nos conhecemos, nós nos percebemos o potencial que nós temos através do outro. Mas também tivemos um segundo, né, Beth? O da terça-feira. Quem não teve a oportunidade de assistir o nosso Espaço Acolher, ele está no YouTube. Todos esses vídeos que nós estamos mencionando da semana, por favor, não deixe de assistir. Onde lá nós tivemos o segundo, foi Formiga, né? Miguel Formiga. Fala um pouco mais sobre ele. Um amigo querido, né? Ele trabalha no Centro Perseverança, diante de tantas coisas que ele faz. E lá ele faz um lindo trabalho sobre psicografia, onde ele traz para a gente as palestras, o conhecimento dele através desse trabalho que ele faz. E ele trouxe para a gente um super poema lindo, né? Que foi um exemplo de muita humildade, um exemplo de inclusão do próximo, muita alegria, muita né? alegria. Chamou a minha atenção, assim, no depoimento do Formiga, ele sempre fala de servir com muita alegria e com uma felicidade, como aquilo trouxe realmente uma felicidade que ele quer contagiar todo mundo, ele quer que todo mundo sinta aquilo que ele buscou, né, quando ele começou a servir. É verdade. E o Formiga fala desse bem-estar de ser útil. Sim. Então, ele vai nos trazendo essa ideia de quanto mais nós somos úteis, mais nos contagiamos o próximo. E mais o próximo nos contagia para que a gente consiga, né, de uma certa forma, nos interagirmos com o próximo. Então, o valor e a importância de sermos úteis vai contagiar a todos aqueles que estão em volta de nós. Então, adorei a alegria dele. Achei assim, linda, né? Achei que foi algo de muita utilidade. O que mais ele fala aí, né? Olha, assim, nós escutamos muito falar sobre um círculo vicioso, né? E quando a gente escuta o Formiga, a gente pensa assim, que não vem à mente, é o círculo virtuoso. Ou seja, ele nos diz que ao fazer o bem, né, nós nos sentimos bem, e isso nos traz uma alegria que vai transbordar, né, para as outras pessoas, e ao fazer isso, essa felicidade vem de novo e se torna um círculo virtuoso. Então, se a gente pensar nisso como, por exemplo, um antidepressivo, né? Alguma coisa que nos entristece e tal, e você percebe, assim como um hábito de você fazer ginástica, um hábito de você mudar a sua educação alimentar, ele fala assim, se isso a gente tomar, que isso também é um tratamento, você começa a servir, e isso é uma pílula realmente de amor que vai entrando num processo virtuoso que vai te trazendo satisfação e alegria. E ele falou assim, eu gostaria muito de passar essa receita, né? Quase uma receita médica. Se doe, sirva, e esse é o melhor remédio. Sem dúvida. E ele menciona também algo assim interessante. Ele fala que quando a gente sente essa utilidade na doação, a gente não precisa receber nada em troca. Né? Porque muitas vezes a gente vai tendo essas relações, mas são relações de troca. Eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Puxa, eu me dou tanto, mas não recebo muito. Então ele diz, esse bem-estar que esse ser útil promove para o ser humano, faz com que a gente se desligue de qualquer necessidade de receber algo em troca. Né? Então eu achei isso muito interessante, né? Porque realmente isso é algo que a gente está sempre em busca, né? Ele também repete a importância de a gente somar forças. Ele repete em relação ao Aldenau, né? Ele diz que a gente deve dividir o coração para que a gente tenha o que oferecer, mas somar força com outras pessoas, se agrupar, né? Como nós fazemos no projeto Acolher Perdas e Luto. Nós somamos forças através de várias pessoas que apoiam o projeto e através desse apoio a gente consegue oferecer esse acolhimento. Mas sem essa soma de forças, de possibilidades, de conhecimento, de habilidades, a gente sozinho não conseguiria fazer aquilo que a gente faz. Mas e até lá? E até ter um projeto, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia continuar
né, nessa autodoação para, como você disse, de um sorriso, de um abraço, mesmo que ainda a gente não participe de uma coisa maior. Dividir uma habilidade que você tem. Dividir uma então, habilidade. Se você tem uma habilidade, você pode também se doar, né, servir. Olha, eu tenho essa competência, então eu gostaria de dividir essa competência com você. Como eu posso ajudar o projeto, né, o projeto pelo qual eu me envolvi, com a minha competência, né? E isso ser uma soma, né? Então, qual seria o próximo vídeo? Foi Mariana? Olha, foi a Mariana. Então, assim, a Mariana nos trouxe, né, aquela jovialidade, aquela maneira espontânea de conversar, de se expressar. E foi muito delicioso, assim, escutar na Mariana os dois lados. Então, hoje, ela criou o hábito de servir. Porque na casa dela, eu acho que a família, como nosso laboratório, ela teve uma mãe que passou isso como um exemplo, como um modelo. Não foi uma mãe que falou, olha, faça isso. É uma mãe que já tinha isso, né, esse hábito. E as filhas tomaram isso para si, vem do exemplo da mãe. E me fez pensar assim, olha só, como esse modelo, como a gente incluir isso nas nossas famílias, né? Você falou que quando a sua avó fazia isso, e que isso foi um exemplo para você. Virou um exemplo para a gente. Então, como você vê, assim, a palavra não tem tanta força quanto o gesto. Então, ela se espelhou na mãe, aquilo se tornou um hábito. Hoje os amigos perguntam assim, nossa, mas você é tão jovem, você faz isso? E ela acha uma estranheza. Ela se chama de natural. É natural. Ela fala, isso é natural. Ela diz, servir é algo natural, ela vai dizer, né? Ela acrescenta, quando a gente... Porque ela faz um trabalho dentro da faculdade, onde eles arrecadam coisas para os jovens, para as pessoas carentes. Eles indicam outros non-profits, porque ela mora nos Estados Unidos, onde a pessoa pode receber um auxílio. Daí ela fala assim, bom, mas quando não tem mais recursos para ajudar, a gente dá um abraço, dá um beijo, ou então a gente ora. A gente ora. Simplesmente a gente ora, porque orar é uma ajuda. Né? Nossa, uma preciosa ajuda. Uma preciosa ajuda. Então ela vai identificar que dentro do acolhimento, de você servir o outro, não tem precedentes, né? Não tem um pré-requisito. Não tem nada que vai te impedir, né? Você simplesmente abraça, você dá um beijo, daí a gente ora. Achei isso lindo, principalmente vindo de uma menina tão jovem, onde para nós é uma possibilidade assim, de divulgar, por isso estamos tão felizes com a participação da Mariana. A espontaneidade dela. A espontaneidade, né? O jeito carinhoso, aonde ela transforma aquilo em tão pessoal. E o fato também, como eu disse, dela viver ao outro lado, de uma pessoa necessitada. Isso. Então, assim, pela empatia, ela fala assim, olha, eu estive do outro lado, tendo algumas necessidades, né? Que as pessoas proveram para a minha família, e ela falou assim, e a nossa gratidão foi imensa. Então, ela falou assim, a nossa gratidão é imensa, então cada vez que eu faço isso hoje, eu recebo essa gratidão de volta. É verdade. Então, a gente vai perceber que... Não, ela até fala assim, em algum momento ela diz assim, a gente pensa que não recebe nada em volta, mas a gente recebe porque a gente se sente tão bem, né? Então, a gente vai perceber nessa experiência da Mariana, que muitas vezes você pode estar dos dois lados. Em alguns momentos você se encontra precisando dessa ajuda, e em outros momentos você realiza essa ajuda, né? Então, sempre a gente vai poder fazer isso. Achei que foi excelente. Foi excelente. E aí a gente teve Márcio, né? Daí tivemos o Márcio. O Márcio, assim, o que eu gostaria assim, de a gente levantar, nós conhecemos o Márcio há muitos anos aqui, né? E nós estamos nos Estados Unidos, para quem não sabe, e o Márcio retornou para o Brasil. Porém, quando a gente serve, né? A gente já fez outros trabalhos voluntários aqui, é uma conexão que nós temos com as pessoas que servem conosco, que não é distância nenhuma que vai cortar esses laços. Então, quando nós pensamos nesse tema, nos veio à mente, né, rapidamente o nome dele, porque ele sempre esteve envolvido com projetos sociais no Rio de Janeiro, cidade natal dele, e ele está sempre envolvido, ele vai buscar. Então, ele tem essa inquietação assim, eu estou morando em tal cidade, o que tem para fazer? Ele tem aquele impulso, ele realmente tem um impulso.
E eu achei fantástico o depoimento dele no sentido de, né, nós temos essa intimidade, sabemos o jeito dele, né, essa disposição dele em servir, e ele nos trouxe, assim, para mim, dois aspectos muito importantes, né? A humildade dele em falar, né, que muitas vezes nós, quando trabalha com pessoas, né, que são moradores de rua, muitas vezes você está lá entregando uma quentinha, mas já fazendo um certo julgamento, né? Já, como é que você veio parar aqui? Olha, mas tem tanta oportunidade, essa pessoa está aqui, olha, e não sai desse vício. Então ele falou assim, para mim o grande aprendizado é não julgar, não criticar. Ele vivenciou ali, conversando com essas pessoas, que muitas delas eram pessoas que, assim como ele, bem profissionalmente, né, formadas, mas por algum desafio da vida foram parar nas ruas. Então ele se colocou no lugar dessas pessoas, né? Então ele falou assim, eu aprendi a não julgar. Então ele falou, a humildade, né, veio nesse sentido, e também não ter o orgulho de achar assim, olha, eu faria diferente. Porque aquela pessoa que está ali está fazendo o melhor dela, né? Está passando por um desafio muito grande. Então ele falou assim, eu também não falava assim, olha, mas que bobagem que você fez de vir parar aqui e tal, como é que você não consegue sair dessa? E ele falou assim, então o meu orgulho, né, caiu por terra também. Ele traz assim que em alguns momentos ele viu pessoas que, por exemplo, eram donos de apartamentos e perderam, falavam algumas línguas e perderam a oportunidade no trabalho, com isso começaram a beber e depois acabaram sendo moradores de rua. Então ele vai dizer que nesse conhecimento dele dos moradores de rua, não necessariamente são pessoas iletradas que não tiveram nenhuma oportunidade na vida, são pessoas que emocionalmente viveram situações as quais não conseguiram sair daquilo, porque a maioria das pessoas que estão na rua não gostariam de morar na rua, mas às vezes elas não se sentem com a opção de. Então, que ele começou a se colocar no lugar daquela pessoa, e aí ele começou a entender que ele, no lugar daquela pessoa, talvez ele não fizesse tão diferente com a falta de recursos que aquela pessoa se deu. Né? Então, eu achei assim, muito rico como exemplo a gente usar a empatia sempre. A gente vai usar só no trabalho voluntário? Não. A gente vai usar a empatia na vida, para entender por que aquele colega faz tal coisa, o limite de uma outra pessoa em relação a um comportamento. Então, assim, a empatia ela vai ser sempre um motivador para que a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas. E também, num bom relacionamento, que a gente possa acolhê-las, né? Acolher, entendê-las, ter paciência, né? Ter uma atitude diferenciada de que não nos sentimos superior por não estarmos naquela situação, né? E outra coisa também que eu achei muito interessante que ele disse é que ele conheceu muitas pessoas, assim, que ele viu muitas pessoas que ele viu que tinham mais fé do que ele. Então ele conta lá de uma passagem, né, muito interessante, que ele diz assim, que ele chegou no local e quando ele foi dar a quentinha na mão da pessoa, a pessoa estava chorando. Aí ele falou, por que você está chorando, né? Aí a pessoa falou, porque 15 minutos atrás eu orei para que Deus me ajudasse com um prato de comida e você apareceu. Então ele falou que ele se viu diante de várias oportunidades da importância da fé, né? E que ele questionou a fé dele naquele momento, né? Então, que essa convivência foi se tornando para ele um exemplo muito grande. E me fez pensar também que, falando em servir, nós estamos a serviço também de um Deus, de uma energia superior, nós estamos a serviço disso também, né? Então, quando uma pessoa ora, nós somos os mensageiros, a resposta, de repente, a essa oração. Então, se nós nos movermos, a gente se coloca como resposta àquela oração. Agora, se nós ficarmos de braços cruzados, né, outras pessoas farão, né? Mas a gente, muitas vezes, pode ser a resposta de uma oração. A resposta de uma oração. E muitas vezes a gente questiona, né, a situação pelo qual a gente poderia ajudar ou não, achando que a gente não tem possibilidade. E olha aí, né, talvez muita gente achasse que um trabalho com
pessoas de rua fosse um trabalho perigoso, que a gente não quisesse se envolver, né? Mas olha o Márcio como exemplo, né? Eles têm lá um grupo que eles se revezam, ele vai um dia da semana dele, nos outros dias tem outras pessoas, e eles juntos, com muito conhecimento e muita fé naquilo que eles fazem, eles criam, né, essa convivência, que talvez essas pessoas sejam, talvez o Márcio e o grupo dele sejam algumas pessoas só que conversam com essas pessoas de rua. Talvez muita gente não dê nem... São os invisíveis, né? São os invisíveis. E eles estão enxergando essas pessoas. E eles estão enxergando essas pessoas, né? Então, eu diria que isso é bastante importante para que a gente entenda o valor de perceber a necessidade do outro. Muitas vezes é a nossa necessidade, né? No sentido de que o outro passa algo que amanhã pode ser a gente. Né? Então, mas a gente também teve mais uma entrevista, né, que foi com o Humberto, né, onde o Humberto começa falando de algo interessante que eu achei. Ele disse que logo cedo no trabalho, quando ele era ainda mais jovem, que ele começou ajudando os colegas assim, em dúvidas, coisas sobre o trabalho que ele poderia ensinar, e ele começou ensinando assim, de uma forma despretensiosa aos amigos, coisas sobre o trabalho que ele exercia. Mas que logo que ele fez isso, assim, ele começou a sentir muita satisfação. E essa satisfação empolgou ele de continuar, de buscar o... É aquele círculo virtuoso que nós havíamos falado, né? Você passa aquele bem-estar e você quer mais daquele bem-estar. E ele fala dessa importância do vínculo ao trabalho, né? Pois ele faz com que a gente cresça, né? Então, eu achei muito interessante também essa parte do Humberto, porque ele mostra que muitas vezes quando você começa cedo, olha a Mariana, né? Você vai criar esse hábito, você vai criar esse ritmo do trabalho voluntário, né? E como o próprio Miguel também mencionou, muitas vezes essa estrutura familiar que te ensina, que propaga, né? Então, olha a importância de nós ensinarmos para o filho hoje. Através do modelo, do exemplo. Do modelo, né? Do exemplo, que você levar teu filho para limpar a praia, para, de repente, fazer um carinho nos bichinhos, num shelter onde os bichinhos estão lá sozinhos, qualquer que seja a atividade, né? Para você colaborar, esse exemplo que você está passando para o seu filho, com certeza vai repercutir no futuro, onde ele se interessa e valorize essa convivência com o próximo. Vai trazer esse bem-estar, né? Então, o seu filho, você vai dizer, nossa, olha só, o que eu estou passando para ele é essa maneira de se alimentar desse bem-estar, e é servir. Sem dúvida. Então, a gente poderia dizer assim que o servir, ele soma para a nossa alma. Ele talvez nos afaste das medicações, talvez nos afaste do vazio, talvez nos afaste de qualquer possibilidade de nos sentirmos sozinhos, né? Não há solidão quando você serve, né? Você está sempre interagindo, está sempre com pessoas, está sempre ouvindo histórias. É magnético. É magnético. Quando te vê, você está sozinha fazendo aquela ação, quando você vê, já tem outros juntando a você. Já tem outros, você já é um grupo. E você já descobre um propósito. Você já encontra um propósito. Porque uma coisa é o valor, outra coisa é o propósito. A gente começa pelo valor. Puxa, isso aqui é bacana, tá, não sei o quê. De repente fala assim, gente, isso tem um propósito na minha vida, que nós podemos estar no mesmo trabalho voluntário, que para você é um propósito, para mim é outro. Né? Exato. Mas ele está ali porque ele tem uma função dentro daquele trabalho. Sem dúvida. A gente tem alguma pergunta que seja relevante? Vou dar uma lidinha aqui nas perguntas que a gente recebeu. E uma pessoa está perguntando... mas como eu começo se eu não recebi esse incentivo da família? Como você acha, Petra? O que a gente diria para ela? Eu penso assim, comece escutando a sua intuição. O que essa intuição está dizendo? O que a sua alma está lhe falando? Faça silêncio e pense, olhe, eu poderia ir por esse caminho, poderia fazer uma oração, que é um servir, como a gente comentou aqui. Então, primeiro, escute a sua mente, né? E primeiro a sua intuição.
E segundo, você abra as suas antenas. Lembra aquilo que a gente falou assim, que às vezes nós estamos cegos, né? Então, assim, enxergue. As oportunidades de servir estão à sua volta, em todo lugar, assim, nós estamos mergulhados nela. É como aquilo que a gente fala do aquário, nós estamos mergulhados nas oportunidades. Então, basta fazer assim, ó, alcançar um gesto. É o primeiro passo que a gente dá, né? Então é maravilhoso quando a gente tem um respaldo familiar de um exemplo, mas se você não teve, né, como essa a pergunta da Rosilene, você pode ser a primeira pessoa. Você pode, a partir de você criar esse desejo, já que você está aqui nos assistindo, começar hoje, num pequeno gesto, num bom dia para a menina do supermercado e perguntando como ela se encontra, e se está tudo bem, e como é que vai a vida dela, e você pode perceber a diferença que você vai fazer. E comece a criar isso na sua vida. Daqui a pouco você vai passar isso para os seus filhos, ou para os seus amigos, e isso começa a proliferar. Então, às vezes, você não recebeu, mas você é o primeiro a jogar essa semente na vida. Eu já estou animada. Eu também. Eu estou esperando esse 2020, o que nós vamos fazer? Não é? Eu também. Então, vai fechar o ano assim, eu já estou assim, gente, cadê aqui? Já estou mergulhada aqui. E você que está aí, né, nos assistindo? Já pensou? Já colocou essas anteninhas aí para pensar? Esse 2020 promete. Vamos servir. Vamos servir. A gente tem também uma outra pergunta, onde a Adriana nos pergunta assim: quando eu faço trabalho voluntário, eu me sinto bem, mas às vezes eu vejo que as pessoas não sentem a gratidão que eu gostaria. Então, Adriana, né, eu vou até falar primeiro, depois a Roberta pode dizer o que ela pensa. Eu acho que é normal no início a gente desejar muito receber de volta o empenho ao qual a gente está fazendo. Vamos dizer, é um início normal. Mas sabe, Adriana, não se prenda neste recebimento. Prenda-se no bem-estar que faz a você quando você se doa. Como você se sente leve, né? Pelo menos eu vou te dizer algumas sensações que para mim são muito importantes. Eu me sinto leve, me dá uma certa alegria, eu sinto no meu corpo, assim, como se fosse como se as células estivessem vibrando. É cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. É impressionante, para quem é mais cético, assim, né? Porque nós somos suspeitos, porque a gente curte, né? Mas aqueles que são mais céticos, a ciência explica. A ciência explica. Isso é neural, então fazer bem faz bem. Faz bem. Então, Adriana, persevere, né? Se você tiver alguma dúvida, deixe escrito abaixo no nosso canal e nós podemos trocar algumas ideias. Você pode vir fazer parte do nosso treinamento ou acolhedor que a gente faz no projeto Acolher Perdas e Luto e a gente vai poder juntas, né, encontrarmos aí uma outra forma de você sentir, que você vai ver, vai ficar mais agradável ainda servir ao próximo. Outra pergunta, esse é do Roberto. Ele diz assim: nós devemos estimular esse servir desde a pequena infância? Olha, Roberto, não tem idade. Eu acho que o teu exemplo, ele é todo o tempo. Então, se você mostra logo cedo para o seu filho esses cuidados com os animais, os cuidados com a vovó dele, dá um beijo, abraça, vamos lá, vamos fazer o bem, vamos dar os brinquedos, né? Meus netos fizeram isso agora, meus netinhos deram os brinquedos para crianças que estavam precisando, e depois eles voltaram e falaram: vovó, nós demos os brinquedos, tinham algumas crianças que estavam sem brinquedos. Então, desde cedo, né, meu filho, a minha nora, eles estão estimulando a essas crianças ao valor de percebermos que tem outro que não tem tanto como a gente e que compartilhar é algo muito bom. Então eu diria: Roberto, sim, eu acho de muito valor você logo cedo incentivar a criança, né, Beto? Sem dúvida. Sem dúvida, né? E se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar. Assim que nós encerrarmos a live, a gente vai responder. Nós ficamos com mais 3 perguntas, mas nós responderemos no privado para essas pessoas, só em função do nosso horário. E o que nós desejamos a todos, né, Beta, é um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Mas peraí, não, temos que falar do próximo mês. Assim, antes eu quero pedir desculpas pelos nossos problemas técnicos, né? Mas assim, nós vamos melhorando, porque isso também faz parte do servir, é o aprimoramento. É o aprimoramento. E a gente vai se aprimorar.
Então, obrigada pela né, paciência de vocês. E o nosso tema do próximo mês será Recalculando a Rota. Então, promete, gente. Então, se você já está aí, né, pensando, olha só, o que será isso? Já ficou instigado? Pense assim. Qual que é o seu norte? Né? Onde está sua mente? Cadê sua bússola? Liga seu Waze. Isso, liga seu Waze. Será que o Waze vai ficar mostrando? Você está no caminho certo? Tô no caminho já recalculou alguma vez, alguma etapa da sua vida? Você teve que ir para o plano B? O que vai acontecer esse mês de janeiro? Né? Você tem jogo de cintura para fazer um plano B? Né? Ixi, talvez a gente precise ter jogo de cintura para fazer um plano B. Né? Nós tivemos que ter um plano B aqui com a câmera. Tivemos um plano B. Nossa vida sempre apresenta desafios. Olha só, hoje nós temos uma pessoa que está acompanhando as perguntas nova. Nós não tivemos 2 pessoas que queriam fazer a live com a gente, que não puderam, porque estão com compromisso. Isso. Nós tivemos a pessoa que grava, que hoje não veio, porque nós mesmos falamos que talvez não precisasse, só não sentimos autoridade. Exato. E também aprendemos que estamos aprendendo. E a pessoa que nos acompanha está em Boston, passeando no frio. Olha aí. Então hoje improvisamos e saímos bem, não foi? Eu acho assim, que esse tema, ele já se provou hoje e nós acertamos no tema. Porque a vida vai apresentar imprevistos, né? E a gente vai ter que enxergar, né, isso e mudar nosso foco, mudar nossa lente e encarar isso de outra maneira, dar a volta por cima. A gente quer agradecer a Laís e o Lúcio que colaboraram muito aqui para que a nossa live acontecesse. Nós queremos mandar um beijo também para a Anaísa, né, que está participando aqui também com a gente. Para todo mundo do grupo de apoio do Projeto Acolher Perdas e Luto. E convidar a vocês, subscrevam no canal do nosso Espaço Acolher. Existem muitas outras entrevistas que nós já fizemos nos meses anteriores e é imperdível todas aquelas que nós vamos fazer juntos. Então, isso é uma caminhada que nós estamos fazendo com muitos de vocês, né? E nós gostaríamos, inclusive, que vocês dividissem no canal de vocês, né, Beta? E compartilhem sobre o nosso Espaço Acolher. E coloque ali, né, para receber nossas notificações. Então, vamos lá, vamos juntos. Estamos nessa espaço. É nosso, né? E é de vocês. Então, um grande beijo a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.